nome do Senhor Jesus, que a graça e a paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja com os amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Pesa-me a responsabilidade de vos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo através desse testemunho de transformação de vida. A Bíblia Sagrada nos diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não é um sensacionalismo emocionante de um aventureiro sem sorte, nem tampouco uma aula de crime. O que for bom você pega, o que não for bom você deixa passar. A Bíblia ainda diz no livro de Jó, capítulo 34, no verso 3, porque o ouvido prova as palavras, assim como o paladar prova a comida. Portanto, você ouve aqui, mas tampa aqui para descer aqui. A Bíblia Sagrada ainda nos diz assim, no livro de Salmos, capítulo 3, verso 2, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. E deste momento, o Espírito Santo de Deus há de falar no seu coração, você não será mais a mesma pessoa. Ainda no livro do profeta Isaías, capítulo 1, no verso 18, diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os seus pecados forem como escarlate, se tornarão brancos como a neve, ainda que forem vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Saiba de uma coisa, querido ouvinte, o sangue de Jesus Cristo limpa, purifica e salva e transforma tudo e qualquer pecador. Eu me chamo Jarbas Almeida Filho, eu sou nascido e criado na cidade de São Paulo, eu me encontro com 37 anos de idade, sou nascido de um casal, Jarbas de Almeida e Sebastiana Lima de Almeida. Deste matrimônio vieram 12 filhos, enquanto que tinham condições de ter apenas 4. Desses 12 filhos, eu fui o terceiro. Tudo começou quando eu ainda em formação no ventre da minha mamãe, foi feito um esforço para que acontecesse um aborto. Contudo, eu vim à luz do mundo, mesmo como filho indesejado. Na medida que eu fui me desenvolvendo, alcancei a idade da razão, eu percebi que as condições socioeconômicas que envolvia a família era de uma pobreza exagerada. Meu pai sambista, ele ausentava-se do lar 2, 3 semanas, atraído pelas suas amantes. Mamãe empregada doméstica, ela vinha altas horas da noite com sobras de comida da casa da patroa. Durante o dia, nós, crianças, ficávamos incomodar os vizinhos, pular na casa do para tomar café, na casa do outro para almoçar e assim sucessivamente. Até que começou a arder um desejo no meu coração de querer fazer alguma coisa que pudesse trazer alguma contribuição. Eu pedia para que os vizinhos me deixassem carpir o quintal, ou encerar a casa, ou me mandasse na venda, para depois me dar um dinheiro para que eu desse para minha irmã. Também eu pegava um saco e ia catar lata, ferro velho, papelão, e eu levava para os ferro velho e vendia. Eu pegava também uma sacolinha e ia nas feiras catar o que cai embaixo das bancas. E eu vinha todo alegre para casa. Mas eu não fiquei só nisso. Me ardeu um desejo de querer vender sorvete naquelas caixinhas de isopor. Por 2 vezes o meu plano de trabalho frustrou. Vender amendoim, drops também nos trens, frustrou. E uma certa vez, alguns meninos já grandes chuparam tudo sorvete. E depois ficavam olhando para mim rindo. E um deles fala, o que será que ele está querendo? Será que ele quer receber? Aí eu falei, eu quero receber porque eu tenho que pagar o dono da sorveteria e eu tomar um tapa no rosto. Aí o outro pegar e me dar um chute nas costas, ele quer receber. O maior pegar no meu braço e ficar torcendo o meu braço e dizendo, ele quer receber, né? Aí eu, ai, solta, não quero receber mais. No trem, mesma coisa. Rapazes mesmo, aqueles trem do Brás ali que vai para Mogi das Cruzes, a maioria das portas não fecham. Então chuparem lá aquele produto que eu estava vendendo e depois ficarem pegando eu pelo braço assim e falar, vamos pagar ele lá fora e o trem em alta velocidade. Eu, não, deixa eu viver. E me despedirem com socos e pontapés. Eu ia pedir esmola nas casas,
eu batia nas casas, eu especificava. Eu não quero dinheiro, eu quero alguma coisa para mim comer e levar para os meus irmãozinhos. Algumas poucas pessoas davam. Outros simplesmente chegavam perto do meu rosto e davam uma cuspida. E viravam o meu corpinho, empurravam e mandavam eu embora com maldições. Outros abriam a porta ou janela e diziam: negrinho, o que tu quer? Eu falava: não quero dinheiro. Eu quero alguma coisa para comer. Não tem nada aqui não. Some do meu portão que você vai sujar minha calçada. E fechava com violência. Eu baixava minha cabecinha e eu ficava meditando. Muitas vezes eu ouvia algumas pessoas falarem que era melhor pedir do que roubar. Quando eu vou roubar, me pegam, me batem. Eu vou vender alguma coisa, me tomam. Eu vou pedir, me gospem no meu rosto e me despedem com maldições. Aí eu abaixei minha cabecinha e ficava pensando. Quantas vezes eu vi os caminhões de lixo passar, fazendo a coleteria de lixos, e eu fiquei pensando bem. Existem algumas casas de classe média e para mais privilegiadas, e eu escrevia saquinhos de restos de comida, ou latinha de conserva assim com restos de comida. Então eu pegava, passava primeiro do que o lixeiro. Assim também eu fazia nos latão da padaria. Eu corria na frente, sempre achava um sonho que já pisaram várias vezes, um pão de queijo, uma coxinha, alguma coisa. Aí eu pegava, limpava bem, comia devagarinho para não acabar logo. Quantas vezes, meus queridos, para mim ir para a escola, eu tinha apenas chinelinho de dedo, que era o meu sapato. Eu nunca tive sapato na infância. Então, era um chinelinho de dedo. Minha bolsinha era um saquinho, rasgava aquele e eu arrumava outro. O meu uniforme não tinha, era só no corpo das outras crianças. Então, quando eu chegava na escola, sabe como é que é criança? Ficavam rindo. Ah, não tem sapato, lá não tem uniforme, outro, não tem bolsa. Outro já ficava rindo e fazia um boneco na lousa, figurando um mendigo, punha um saco nas costas, escrevia o meu nome embaixo. Eu investia contra eles com socos e pontapés e dizia: por que vocês me humilham? Só porque eu não tenho? Conclusão: eu fui expulso 6 vezes da escola. Portanto, eu sou um semi-analfabeto, meus queridos. Se porventura sair alguma palavra indigesta dos meus lábios, queiram me perdoar e me tolere por alguns momentos apenas. Quantas vezes o meu pai chegava da rua, a primeira coisa que eu notava, ele chegava estourado, explodindo e punha a mão no rosto da minha mãe dizendo assim: qualquer hora eu te deixo com essa criançada aqui, e largava a mão com violência no rosto dela. E eu ficava ali lutando contra o tempo, contra o espaço, contra a razão. Por que eu não cresço logo? Por quê? Porque a mãe, o que a mãe faz para ele? Causava uma inveja em mim. Quando eu via o meu pai tratar o meu irmão mais velho muito melhor do que a mim e os outros. E eu, de ciúmes, eu dei uma tijolada na testa do meu irmão, quase mato o meu irmão. Por isso, senhores pais, não mostra para o Renato que você ama mais a Juliana, e nem para a Roberta que a Francisca é mais importante para você. Trata os seus filhos de igualdade. Eu olhava os pais dos meus coleguinhas, quando chegava do serviço, a criançada, mal o pai chega no portão: olha o papai, aí vem correndo, um pula no pescoço, o pai pega um aqui, pega outro aqui, sai cantarolando para dentro de casa. Mal se entra no sofá, um já quer tirar o sapato do pé do pai, o outro corre lá para pegar um chinelo, e eu ficava contemplando aquilo. O pai punha um aqui, outro aqui, e ficava: meu benzinho, meu brotinho, meus menininhos, anjinho, fofinho, chuchuzinho, e aquilo fazia muito bem. E eu ficava pensando: mas eu não tenho. E eu tinha inveja. Quando o meu chegava, eu tinha que esconder atrás de alguma coisa e ficar como uma tartaruguinha com a cabecinha dentro do casco ali, assustado. Era aquela criança recalcada, humilhada, frustrada, um racismo tremendo. Então, presente, brinquedo, eu tinha que estar tomando das outras crianças. Então vinha aquele montante de reclamação e meu pai vinha pegar-me para corrigir. Quantas vezes ele me pegava, deixava nu, amarrava minhas perninhas. O barracão tinha uma viga, ele jogava a corda por cima, como se fosse um filme, amarrava, pegava a vassoura, estraçalhava no joelho, pegava o cabo de vassoura, acabava de quebrar o restante em cima. Aí a minha mãe: mas você mata o menino qualquer hora? E eu ver ele dar um soco em sua boca, e ela caía ali com os dentes estourados, desmaiada, e conforme ele batia, eu falava: mata logo, mata logo, mata logo, eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer. Aí eu imaginava com um facão desse tamanho rasgando ele de cima a embaixo.
Eu ficava perguntando para minha mãe: eu sou filho de vocês mesmo? Se eu não sou, fala e eu vou embora. Se porventura passou uma carroça aí, eu caí da carroça, ou se vocês estiveram passando em algum lugar, vi embrulhado num monte de jornal, ou dentro de uma lata de lixo, fala e eu vou embora. Passou apenas um mês aproximadamente, quando meu pai pegou uma sacolinha de trapinhos, que eu não considero aquilo como roupa. Me pegou, me pôs assim no portão do barraco e deu um empurrão. E disse: desapareça e não olhe para trás. Eu fiquei decepcionado, eu fiquei chorando, angustiado, triste, com medo. E os meus olhos ficou já lagrimejante, e eu fiquei apavorado. Para onde eu vou comer, dormir, beber? Eu tenho pai, família. A minha mãe veio correndo: não vai embora, o seu pai está nervoso, e com os olhinhos molhados. Eu para onde eu vou agora? Me tocou, porque agora eu sei que vocês não são meus pais, mas fala para onde eu vou. E eu ia me distanciando, e ela: não, volta, e eu me distanciando. Meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, senhores e senhoras, a Bíblia Sagrada nos deixa bem claro que o diabo é oportunista. E naquela ocasião, vinha aquelas mensagens, aquelas flechas na minha mente, aquelas mensagens infernais. Um dia eu cresço, um dia eu volto, um dia eu cresço, eu fico forte, eu quebro, eu mato, eu vingo. Mas eu não poderia estar pensando desta forma, porque aquele homem era um infeliz de um sofredor. De homem, ele passou a ser cavalo do diabo. O diabo oprimia aquele homem e fazia ele ir para o cemitério, fazia ele ir de madrugada nas cachoeiras, à beira-mar, nas encruzilhadas, fumar charuto, beber marafo e ficar fumando cachimbo. E ele ficava diante de um altar cheio de imagens de gesso, de pau, aquelas imagens que eram os deuses dele. Os deuses dele tinha que pôr vela e tinha que pôr ali um copo de água, senão não funciona. É um Deus que, não sei, se cair da prateleira quebra em vários pedaços. Mas o Deus que ele precisava chama-se Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Com muito custo eu cheguei até a cidade, dormindo em casas abandonadas, em construções. Eu encontrei com uma série de crianças, uma turma, tudo nas mesmas condições, abandonado pelos pais, outros órfãos. Eu me ajuntei àquele grupo de crianças, arrumei uma escovinha de engraxar sapato, um rodinho. Quando os carros encostavam no farol, a gente abaixava o para-brisa assim, molhava tudo e já ia limpando direitinho. Algumas pessoas davam um dinheirinho, outros já amaldiçoavam. E a escovinha de engraxar sapato, mesma coisa. Pessoa no banco da praça ou no restaurante, no banco, já chegava, ajoelhava assim e limpando assim, engraxando. Aí as pessoas: menino, o que é isso daí? Não, deixa eu engraxar, você me dá um dinheiro. Até que muitas vezes, não foi uma só vez, quando caía a noite, nós fazíamos nossas caminhas de folha de jornal nas calçadas. Volta e meia, nos anos 60, os irmãos sabem, era um frio tremendo. Volta e meia amanhecia 1, 2 mortos de frio. Acontecia algo interessante com a minha pessoa. Aquele frio tremendo. Quando eu acordava, o meu corpinho estava aquecido, eu sentia uma espécie de uma manta saindo de cima de mim. Hoje eu glorifico, eu exalto o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu falo sem medo de errar, da onde era aquela providência. Começaram a me levar para as favelas. Nas favelas, começaram a me ensinar a falar gíria, outros colocavam cigarro na minha mão, outros assopravam a fumaça de maconha no meu nariz, falavam: vamos deixar esse moleque aí de tabela, muito doidinho. E alguns outros pegavam pacotinhos e colocavam na minha mão para entregar para pessoas que estavam em determinados lugares aguardando. E quando eu regressava, um punha um tênisinho bonito no meu pé, outro punha uma bermudinha, uma calça, outro punha um dinheirinho, uma camisa bonita. Aí eu ficava a pensar: olha, que interessante, eles não cospem no meu rosto, não xingam a minha cor, e ainda me dá roupa, ainda põe dinheiro no meu bolso. Agora eu posso ir na roda gigante, posso ir no jardim zoológico, eu posso comer aqueles doces enfeitados como uma noiva das confeitarias. Aí eu ia e comprava aquele montão de doce, comia até os olhinhos virar para trás. Estava vingando, e começaram a pôr arma na minha mão e começar a me ensinar a atirar.
começaram a me ensinar a dar trombadinha e começaram também a me ensinar a entrar dentro das casas. Se foi ali que eu tive aceitação, como tirar agora da mão daquele povo? Foi aí que com 12 anos de idade eu fiz a pior coisa da minha vida. Estavam alguns rapazes com intenções de praticar um assalto, mas disseram eles que precisavam de um passe protetor. E me pegaram e levaram junto. Quando eu cheguei naquela casa, estava lá uma mulher, toda vestida de branco, com alguns colares no pescoço. Ela olhou bem para mim assim, meneou a cabeça e disse: esse menino tem um espírito de luz muito forte, um orixá, e é necessário ele fazer um pacto de sangue. Mal sabia eu o que eu estava fazendo. Eu assumi aquele compromisso porque eu não tinha conhecimento de Deus, e aquelas palavras ameaçadoras e persuasivas me ludibriaram a minha mente. Aí fizeram lá umas mandingas em cima de mim, ensinaram lá umas reza cadabra, umas reza maligna. E quando eu entrava dentro de algumas casas, que tem aqueles cachorrinhos pequenininhos, aquelas boquinhas assim, 4, 5 empregadas, televisão de circuito fechado, mordomo, guarda-costa, eu entrava citando aquelas palavras, roubava, saía, ninguém me via. Uma certa vez, um domingo, à tarde, estava numa mansão lá no Morumbi, e uma sala muito ampla, aquela família, uma família muito grande, estavam assistindo televisão, aquela sala estilo oval, assim, tudo branca, aquele sofá meia-lua. Eu entrei, comecei a roubar um, roubar outro. De vez em quando eu parava na frente de um, e eu ficava com meus botões. Mas não está me vendo? Mas não está me vendo? E eu pegar e sair e roubar e ir embora e ninguém me vê. Quantas vezes o juizado de menor calhava deles estar passando, eu entrando dentro de um bar, eles descerem correndo, que era o juizado, era a guarda civil antigamente, onde eles vinham atrás, assim, eu citava aquelas palavras, eu desaparecia. Aí as pessoas, eles ficavam impressionando o dono do bar. Mas nós vimos entrar, cadê aquele moleque, cadê aquele pivete que entrou aqui dentro agora há pouco? Não vimos ninguém entrar aqui. Mas você escondeu o moleque, então entra aí para dentro. Enquanto estava discutindo ali, eu saía para cá. Eu quero dizer uma coisa, eu não tenho satisfação, prazer em contar. Mas uma coisa é certa, é necessário que o nome de Jesus seja divulgado, seja conhecido, seja esclarecido na sua mente, e que você possa também conhecer aquele que veio para destruir a raça humana, que é o diabo. Quantas vezes eu passando assim em alguma rua, eu me deparava com pessoas que estavam vindo de cidades distantes tentar a vida na cidade grande. Então encontra uma série de dificuldades. Então fica jogado pelas calçadas, debaixo dos viadutos, com criança, com panela, trouxa de roupa, com alguma criação amarrada. Aquilo me quebrava o coração. Nessas alturas eu já estava andando com umas roupinhas, tudo muito bem arrumadinho. Então eu ia correndo em algum estabelecimento, comprava alguma coisa, trazia ali, colocava. Aí eu pegava uma notinha daquelas de 5 merréis, que é antigamente amarelinha, vermelhinha de um lado e verdinha do outro. Eu amassava bem, punha no centro da mão da mulher. Quando ela olhava assim, ai, que santo tal te ajuda, que santa tal te ajuda. Eu, não deixa essa santaiada aí de lado. Agradece aquele lá em cima. Eu não sabia por que eu usava essa expressão, mas consultando a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, no verso 9, diz assim: tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Jesus Cristo não estava concordando com aquelas façanhas, com aquele gesto meu, mas uma coisa é certa, estava pacientemente esperando o momento que eu ouvisse a mensagem do Evangelho e arrependesse dos meus pecados e entregasse o meu coração ao Senhor. Com 13 anos de idade, eu já estava comandando uma quadrilha de delinquentes juvenis, e foi com essa idade que, após discutir longamente com um parceiro, eu desferi-lhe 2 tiros. Este morreu instantaneamente. Me sobreveio aquele pesado sentimento de culpa, e eu quis jogar aos ares, retroceder. Falei, não quero mais, não vou fazer, matei, não vou, não posso. E aquele peso de consciência
quando eu vi aproximar do meu ouvido uma voz satânica e ameaçadora: se você parar agora eu te mato. Aí eu fiquei procurando assim dos lados, não via ninguém, e aquelas gargalhadas que se perdiam assim nos ares. Aí que eu fui perceber que eu não havia feito o pacto de sangue com o espírito de luz. Espírito de luz não ia contribuir para que eu entrasse na casa alheia. Espírito de luz não ia contribuir para que eu tirasse a vida do próximo. Espírito de luz não ia me ajudar a fumar, beber, mentir. Espírito de luz não sobe lá de baixo. Espírito de luz, ele desce lá dos altos céus, que é o Espírito Santo de Deus, que transforma, que limpa o coração, limpa a mente, limpa os lábios do homem. A minha vida começou a se desdenhar de mal a pior. Teve uma certa vez que estávamos bolando um plano de roubar uma casa de armas. E assim, como o policial bate os olhos no bandido, o bandido mesma coisa, bateu os olhos no policial, já conhece. Então, quando roubamos aquele carro, nós olhamos bem entre nós assim, falamos: esse homem tem uma cara de polícia. Quando sentamos assim no banco da frente, eu estava, eu vi um brasão assim em cima do porta-luva escrito delegado titular. E eu apertei o porta-luva, estava a arma e o documento do homem. Falei: aí ó, o homem é delegado titular. Fomos roubar a casa de armas, levamos 79 armas e 112 caixas de bala. Mais tarde viemos saber, o homem era tenente-coronel da aeronáutica. 3 dias após, nós fomos lá na Zona Sul assaltar um mercado. E naquele mercado, nós invadimos aquele mercado, já estava à noite, uma das portas já estava fechada, a outra pela metade. Então havia uma minoria de fregueses que insistia em comprar alguma coisa. Eu permaneci na porta enquanto os parceiros adentraram. Então passou a fração de acho que uns 3 minutinhos, me deu um repente de olhar para trás. Quando eu viro para trás, 2 RP da Polícia Militar com os motores desligados, encostando uma atrás da outra. O policial já estava com a metralhadora levantando assim para virar para minhas costas. Aí eu comecei a atirar, eles começaram a atirar, aquele grito de mulher, criança, momentos de cão, aquele cheiro de morte. Eu saí correndo do lado direito do mercado, havia uma pilha de lenho para o forno, sustentado por uma pilastra de cimento. Eu dei com esse joelho esquerdo assim na pilastra. Aí eu caí de peixinho assim no asfalto, mas foi a conta exata. Passou uma rajada de metralhadora, se eu não caísse me cortaria no meio. As minhas pernas sumiram e eu fiquei me arrastando ali no asfalto. E os parceiros quase entrando dentro do carro. Um deles olhou para trás e disse: ah lá o Jarba, não pode deixar para trás. Aí voltaram encarando a polícia na bala, porque entre nós tinha aquela filosofia: ou todos morrem, ou todos escapam, ou todos vão presos. Mas não pode deixar o parceiro para trás. Um deles me pegou pela cintura e foi colocando dentro do carro. Os vidros já estavam todos estourados de bala, a lataria já estava toda furada, e eu e o outro no banco de trás colocamos as mãos para fora e com as cabeças baixas atirando em direção aos policiais. E o menino que estava no volante tinha um bração dessa grossurona. Era tão alto que tinha que pôr um travesseiro ali na poupancinha para enxergar direitinho. Então todo mundo só levantar a cabeça para ver se está indo certo na avenida, abaixar a cabeça, em alta velocidade, 3 a 4 minutos, e os carros do lado oposto, rum, 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 passando. De vez em quando passava num buraco, dava um saculejo, o carro dançava na pista. Levanta a cabeça, ele levantava a cabecinha assim, endireitava o volante, e novamente mais uns 3 minutos. Olha só que tipo de vida. A Bíblia diz também: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podia encapotar, virar um sanduíche de gente com lata, poderia também matar alguma pessoa ou uma família ou trombar com outro carro. Mas o inferno estava em festa, comemorando o egresso daquelas infelizes criaturas. Mas Jesus Cristo, como sendo o Filho do Homem, ele veio justamente para os infelizes, para todo aquele que necessita do perdão, do arrependimento e da providência do Senhor Deus. Quantas vezes nós fazíamos roleta russa? Roleta russa, para quem não sabe, é pôr 1 ou 2 balas no tambor do revólver e roda assim e fecha de repente, põe na cabeça e aperta. Apostando dinheiro, apostando algum objeto roubado.
Então nós dizíamos, eu estou de olho aí no seu dinheiro, né? Nesse estéreo, nessa joia que você roubou. Está cansado de viver? Vamos ver quem é mais macho, fica com tudo isso daí. Vamos fazer roleta russa? Vamos. Aí punha e tá, pá! Quantos? Acabar de fazer morrer. Quantas vezes, querido ouvintes, eu fiz isso? Eu me lembro que um dia eu estava angustiado, querendo parar, acabar com aquela vida. E eu carreguei o revólver e eu fui para a praia. Chegando na praia eu falei, ó, já que eu não faço bem para ninguém, então deixa eu acabar com a minha própria vida. Deixa eu sentir a natureza do mar pela última vez. Comecei a ver o mar, aquelas ondas batendo nas rochas, aquele vento, aquele sol escaldante, os peixes pulando assim. Aí eu coloquei o revólver na cabeça e apertei uma vez, não saiu nada. Eu apertei a segunda vez, também não saiu. Aí eu fiquei indignado, falei, sai! Aí eu peguei, eu virei de lado assim, pá, 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 saiu todas as balas. Mas eu quero dizer uma coisa, a Bíblia Sagrada nos diz assim, o ladrão é uma figura do diabo, essa expressão, veio para matar, roubar e destruir, e Jesus Cristo disse, mas eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância, enquanto o diabo estava querendo acabar com a minha vida, porque a finalidade do diabo é destruir a obra-prima que o Senhor Deus criara com tanto carinho. Mas por que Deus ainda deixa o diabo operar e destruir vidas? Porque nem todos inclinam o ouvido a observar a palavra de Deus e abre o coração para receber o amor de Jesus Cristo. Mas aquela guerra invisível, Jesus Cristo barrou aquelas balas, para que hoje eu tivesse essa palavra para te dar de ânimo e de incentivo. Talvez você está ouvindo aí e já passou pela sua cabeça de destruir a sua vida. A vida é boa, ninguém quer acabar com a sua vida. Olha para os céus e lembra-se de uma coisa, existe alguém que te ama grandissimamente. Quantas vezes nós íamos roubar algumas mansões e alguns parceiros ficavam de olho na mulher, nas filhas do homem, e eu interferia, eu falava assim, olha, nós viemos aqui, já estamos errados de tirar o que é do homem, ainda mexer na mulher, mexer nas filhas, ainda na frente do homem, nunca esqueça que ele é um homem. Você parece pai desses otários? Eu não sou pai desses otários. Eu não estou em vingança contra as pessoas, mas contra a pobreza. E por essa razão, eu tinha muito atrito com outros bandidos. Quantas vezes eu estava andando assim num certo lugar, de repente me dava assim um quê de voltar por outro caminho, e eu ficar sabendo no outro dia que se eu passasse ali, um monte de outros parceiros iam matar ali o advogado dos otários. Algumas vezes, quando parceiros iam presos, nós fazíamos assim um plano. Vamos para o advogado? Não. Então vamos buscar. Qual distrito está? Está em tal distrito. Então vamos lá de madrugada buscar? Vamos. Você sabe, você sabe se você volta? Talvez uma balinha vai pegar na minha cabecinha. Talvez uma bala vai estourar meu coração. Ou talvez eu vou para uma cadeira de roda. Era esse tipo de conversa de derrotados. Então nós íamos de madrugada, encostar delegado, soldado, investigador, quem vinha pela frente, pegava o carcereiro, tomava a chave, entrava para dentro, tirava o parceiro, cadê você? Estou aqui, tudo de máscara, quem é? Não te interessa, viemos te buscar, introduzia os policiais lá dentro, trancava e ia embora. Quantos iam também sumariar nas comarcas, e nós bolávamos um plano assim, por onde passava o camburão para ir para o fórum. E dependendo do lugar, nós vinhamos com 2 carros atrás, quando parava num farol, um carro já parava atrás, outro na frente, fechávamos, tomava os policiais, um já descia de escopeta, segurava o trânsito de um lado, o outro de metralhadora segurando o trânsito do outro lado, aí já rapidamente já tirava os parceiros lá de trás e introduzia os policiais lá dentro. E o farol mudando, e os carros buzinando, ninguém sabendo, entendendo nada, aí caíamos dentro de um carro, saía em alta velocidade, saía daquele, entrava no outro e desaparecia. Isto não é vida. A Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, capítulo 13, verso 7, do 1 ao 7, nos diz, Deus nos orientando, que nós temos que obedecer e respeitar as autoridades. Estava na cidade de São José dos Campos, quando uma certa vez
altas horas da madrugada, estava drogando com alguns parceiros. E sorrateiramente surgiu a polícia dando voz de prisão. Saímos correndo, cada um para um lado. Eu entrei no mato e fui correndo mato adentro. Quando eu percebi, eu estava dentro de um pântano. Quanto eu me mexia, mais descia. Quanto mais eu mexia, mais descia. Conclusão, o barro ficou quase entrando aqui na minha boca. E eu vi os policiais na ponte com aqueles faroletes de caçar rã, focalizando assim, procurando ver se achava alguém. E eu ali, e um deles fala um ao outro, se caiu aí no pântano já era. Realmente, caiu ali, não tinha mais solução. Eles se ausentaram, lágrimas, e eu fiquei a meditar com meus botões. Agora estarei submerso a essa gelatina de barro odorenta, morrerei asfixiado, que morte terrível. Acabei de pensar, eu senti que uma mão, sentia dedos apalpável, pegou, unificou meus pés e levantou, e começou a levantar. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ficava com medo ou alegre, nunca aconteceu aquilo. E eu saindo, o barro saindo, e aquela mão me jogando para fora. Eu grudava no barranco assim, desbarrancava, mas eu estava saindo, e me jogou para fora. Hoje eu falo categoricamente, eram as mãos heróicas e furadas do Senhor Jesus Cristo, aquele personagem que há quase 2000 anos atrás pisou nas terras da Palestina para nos trazer vida e paz e nos colocar em condições de acesso a Deus novamente. Na Bíblia Sagrada também está escrito no Salmo 40, verso 2: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Olha, meus queridos ouvintes, um certo dia eu estava na cidade de Santo André, eu estava vindo de um assalto a banco, eu estava descendo uma avenida muito extensa, lá na Gata Preta, fechada, tinha uma mata muito fechada, e não dava para ver o término daquela avenida, e a curva era muito fechada. Quando fizemos a curva, deparamos com a polícia civil branca e preta. Aí reconheceu os dois parceiros no banco da frente. Eles deram voz de prisão e fecharam o nosso carro. Mas atrás vinha vindo um caminhão do choque da polícia militar com aqueles cachorros, aqueles fuzil metralhador, aqueles escudos. Eles perceberam os movimentos, também fecharam. Aí travou-se um tremendo, violento tiroteio. Na mesma hora, eu já vi uma roda de sangue assim nas costas do parceiro que estava no volante. Saímos correndo, cada um para um lado. Saímos correndo de 4 cavacos. Era tanta bala que aquelas arvinhas de tamanho da grossura de um cabo de vassoura, elas cortavam assim como se tivesse um facão batendo nelas. E os cachorros latindo, e eu todo se machucando, se rasgando, apavorado, e muita bala. Fração de minutos ou segundos, eu não sei. Um helicóptero da polícia rondando em cima, só ouvia falarem um ao outro. Vai, atira, mas não estou vendo nada. Não, mas atira. E pá, 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 e atrás, tá, pá, 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 e aquela cachorraiada atrás. E eu, numa certa altura daquela mata, eu desesperado, eu ouvi uma voz que me falou: eu vim te buscar, e dava aquelas gargalhadas. Quem é? Quem é? Procurando, não via ninguém. Aí eu vi um riozinho de água suja, aquela água corrente que leva aqueles destroços das firmas ali de Santo André. Aí eu fiz um exercício respiratório por 2 vezes. Fechei as narinas, deitei na água, a água foi me levando. Novamente eu fiz e fui, mais 2 vezes, e a água me levou e eu escapei. Mas eu quero adiantar para os ouvintes, não foi bem eu que escapei. Nota bem, aproximadamente uns 3 meses depois, fomos detidos no 1º distrito, lá no centro de Santo André. Quando estávamos diante da câmera dos repórteres policiais para jogar a nossa estampa no jornal, um dos policiais tocou no soldado assim e falou: qual de vocês é o mais sortudo aí? Aí eu perguntei: mas por que isso? Quem estava no banco de trás? Eu. Não pegou nenhuma bala em você? Não. Tinha 5 balas no banco de trás, inclusive uma de fuzil. Para quem não sabe, a bala de fuzil atravessa 2 trilhos de trem de uma vez. Não vai atravessar a latinha de um carro. Deus fez desse acontecimento uma profunda declaração de amor. Fez da minha vida uma carta viva da sua misericórdia. Eu fui levado, eu estava pedido vivo ou morto, ali na cidade de Santo André, no ABC em geral, especificamente ali em Santo André.
E eu estava na Avenida Catequese, quando eu saí assim, entrei na Vila Guiomar, debaixo dos conjuntos de prédios da Vila Guiomar, prédios residenciais. E um grupo de empresários estava dando um prêmio para a equipe policial que levasse pelo menos a cabeça do Jarbas e quem estivesse junto. Quando eu estava andando ali, eu ouvi voz de prisão. Aí eu olhei assim dos lados, estava todinho sitiado. Os policiais com a metade do rosto e os canhão tudo apontado assim para mim. Eu andava com uma valise 007, com uma metralhadorazinha de 30 tiros que eu tinha, ou então 2 pistolas automáticas. Aí eu pensei comigo, não vou me entregar, mas não era valentia, isso é pressa que o diabo tem de levar para o inferno. Quando eu pensei em colocar a mão, veio aquele chuveiro de bala. Eu me atirei como um raio no chão. Várias balas passou assim, o vento das balas no meu rosto. Uma das balas tirou um facho da minha cabeça. Uma bala pegou na minha perna esquerda, um cartucho desse tamanho e é dessa grossura. Ele corta a perna. E como é que eu estou com ela? Foi feito um enxerto com osso de carneiro desse tamanho. Tem 4 dedos de chumbinhos na metade da minha tíbia, chumbinhos assim espalhados. Mas não estava tendo prêmio para matar? Mas no livro de Jó, capítulo 42, verso 2, fala assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser impedidos. Deus sabia o dia, a hora e de que maneira ele ia me salvar. E sabia que eu ia precisar dessa perna para sair anunciando o dia aceitável da salvação. Embrulharam a minha perna, levaram lá para a delegacia, bateram tanto, que chegou uma hora que eu não via mais, era só um vulto. Então, uns pisavam lá no ferimento, outro chutava a perna, outro pisava na barriga, outro chutava a minha boca, e colocaram no xadrez. No xadrez, no outro dia, eu acordei com aquele monte de preso, todos passando a marmita assim na grade e fazendo aquele barulho. E quando eu acordei, todos com o dedo no nariz ou o lenço. Aí que eu olhei assim, a minha perna já estava com cheiro putrefo. Aí eles me levaram rapidinho para o pronto-socorro, e no pronto-socorro o médico, a primeira coisa que fez foi ligar o ventilador, pôr a máscara aqui, abrir porta, abrir janela e já pôr na maca e já começar a mexer na minha perna. Levaram para a casa de detenção, lá no Carandiru, na Cruzeiro do Sul, no finzinho de 72, tinha 8.000 presos na época. Quando eu subi para o fórum, a minha cadeia atingiu 180 anos. Após os recursos jurídicos, foram relaxados para 17 anos. Nesse meio tempo, eu já estava 10 anos lá dentro. Saí com 7 anos de livramento condicional. Aconteceu muitas coisas terríveis lá dentro. Era muito assalto, era muita troca de faca, muita matança, muita morte, uma violência tremenda. Peguei 9 celas fortes lá dentro e 2 solitárias. A cela forte, uma comida uma vez por dia. A roupa, todo mundo sem roupa quando estava muito frio. Quando estava muito calor, aquele monte de roupa suja. Banho uma vez por semana. Na solitária, era banho de 15 em 15 dias. Comida, mesma coisa. É aquela escuridão tremenda. Quantas vezes cabia 30, eles punham só 1. Quantas vezes eu dormi naquelas baratas de cadeia comendo a carne do meu pescoço. Aqueles ratão que põem os gatos para correr, subia do bueiro assim, vinha começar a roer meu dedo assim, eu chutar aquele ratão, ele bater na porta lá e descer bueiro adentro. Quando tinha que sair, era 5, 6 meses ali dentro. Tinha que abrir a porta devagar lá do corredor para entrar aquele foco de luz, acostumar a vista, porque senão eu perdia a vista. E então, lá dentro aconteceu 3 fatores mais. Eu não posso deixar de contar. Eu estava um certo dia sentado na minha cama, quando eu vi um demônio sair da parede e começou a olhar para mim e me induziu um ser horripilante. Me fez pegar 2 mãozadas de comprimidos e tomar. Na mesma hora minha mente se apagou. Eu acordei com parceiros colocando leite na minha boca e eu jogando aquela pasta para fora. Aquela quantidade e qualidade de comprimidos dissolveu no organismo, não tem retorno. A outra vez me pegou de madrugada aquela figura terribilicíssima, me fez pegar o lençol, pôr na grade e no pescoço.
Aí eu fiz assim, eu acordei com parceiros, fazendo inalação, boca com boca, massagem no meu coração, e dizendo assim, ô Jaba, você está querendo morrer? Qual é que é a sua? Eu estou cansado de viver. Não é. Se eu falasse para eles que aquela figura estava aparecendo para mim, eles não iriam dar crédito. A terceira vez, me fez pegar uma latinha de óleo de cozinha vazia e colocar metade lisoforme e a metade de criolina. O lisoforme, os queridos sabem, é soda pura. Aí me pegou na minha mão e foi colocando assim, eu só vi aquele toque maligno assim, pum, caí na hora. Eu acordei lá no pavilhão 4 no hospital, um segurando uma perna e o outro segurando na outra, e no braço também, na metade do meu corpo, o outro médico segurando na altura da minha cabeça, o outro aqui assim, ó. Enquanto que o outro colocava leite e um outro já apertava, saindo aquela sujeirada, e rapidamente apertar e jogando aquela sujeira para fora. Quando eu consegui respirar e voltar a minha mente, a lucidez, aí o médico bateu assim em mim e falou, mocinho, explica como você está vivo. Para quem não sabe, o lisoforme come tudo na hora, deixa um oco aqui por dentro. E, no entanto, está tudo muito bom aqui por dentro. Sabe por quê? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos e que aceitamos a mensagem do Evangelho pela fé, nós temos sentido o amor, a providência e o poderio do Senhor Jesus Cristo, a capacidade do Rei da Glória em realizar tamanho milagre. Quantas vezes eu estava lá em cima, no último andar do pavilhão 9, e eu ficava olhando, eu roubei, e acabei roubando a minha liberdade, que prejuízo. Eu comecei a ver a construção do metrô, era 10 ano novo, 10 Natal, 10 aniversário, 10 Dia das Mães, quantos pais eu via se encontrando com os filhos, dando presente, os casais se encontrando, as festividades, os fogos, e eu ficava ali, aquebrantado. Mas quando eu saí, eu não saí liberto do pecado, eu saí liberto das cortinas de ferro. Muitos ouviram falar daquele assaltante de banco, bandido Xepa de São Paulo. Nós éramos parceiros desde molequinho, nós éramos maloqueirinho da cidade. Cometemos muitos delitos juntos, mas como eu não saí liberto do pecado, voltei a assaltar banco, pagamento de firma, porque com muito custo, eu pensei com meus botões, eu vou até a casa dos meus pais, se eles me receberem bem, se não me receberem, nunca mais. Quando você sai de um bairro, você fica 6 meses, 8 meses, ausente, quando você volta, já tem farol, tem banco, tem padaria na esquina, tem calçada, uma mudança tremenda, que dirá 10 anos, com muito custo eu cheguei e bati, eu tinha deixado os irmãozinhos montinho, daqui um pouco, quando eu batendo lá na porta, aí veio uma garotinha de uma certa altura, aí ela olhou bem pra mim assim e voltou correndo. Falei, pronto, assustei a menina, daqui um pouco vem aquelas massas de negrão, aqueles beisola. Ô negão, entra pra dentro, rapaz, que isso, você tá sumido? Ô, mas que é isso aí? Eu sou o Daniel, eu sou o Wagner, entra pra dentro, o tempo passa. Falei, nossa, que é isso? Aí, onde você estava? Eu estava no Carandiru, na casa de detenção. Por que não avisou? Por que não escreveu? Vocês não mandaram eu fazer nada, eu tinha que sofrer sozinho. Se eu mandasse uma carta para vocês, eu ia mentir do começo ao fim. Então, veio uma senhora, me deu um beijinho aqui, um abraço e entrou novamente. Aí eu peguei, eles tentearam ainda comigo ali um pouquinho, aí me introduziram na casa. Aí eu falei, cadê a mãe? Eles falaram, ela te beijou ali fora agora. Eu não conheci mais o semblante da minha mãe. E eu perguntei, cadê o pai? Mataram. Eu falei, como é que é? Mataram, já faz 7 anos que mataram o pai. Eu falei, dá o endereço para mim ir lá pôr fogo no circo. Não podemos. Eu falei, como é que é? Eu pedi um endereço para mim ir lá colocar fogo no circo. Não podemos. Por quê? Porque somos nascidos de novo, somos nova criatura. Falei, pronto, endoidou agora, nasceu, entrou na mãe, saiu de novo, como é que é isso? Aí um deles correu lá na prateleira e pegou este livro chamado Bíblia Sagrada.
e colocou uma série de versículos bíblicos contando as biografias do Senhor Jesus, e teve um relato que eles me mostraram que disse, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não tive força, eu gostei da palavra, mas não tive ainda a força de sair daquele tipo de vida. A minha irmã, meus irmãos, nós vamos orar por você. Jesus vai fazer uma obra no seu coração. Fração de logo em 82, olha só o que aconteceu. A 3 ruas abaixo da casa da minha mãe, eu havia alugado uma casa. Eu ia guardar ali produtos de contrabando, drogas, armas, etc. Eu ia ficar apenas umas 2 semanas, fiquei uma. E na quarta-feira, nós estávamos drogando com excesso. Tinha umas garotas, bebemos bastante. E chegou uma certa hora da madrugada, aquelas garotas bateram em retirada para suas residências. Baixou um profundo sono nos 3 e adormecemos. Por volta das 6 horas da manhã da quinta-feira, os 3 morreram. Mas não sou fantasma, não. Os vizinhos haviam comunicado a rota que agora havia bandidos morando ali naquela casa. A rota é aquela polícia de São Paulo que mata primeiro e depois pergunta o nome. E quando eu acordei, os policiais já estavam dentro da casa. Um pisou no meu pescoço, pôs o revólver aqui e falou assim, levanta. A hora que eu abri os olhos, eu vi em volta da minha cama cheio de policiais, tudo com os revólver apontados para a minha cabeça e para o meu peito. Aí eu dormia com uma carabina de 18 tiros do meu lado. Eu coloquei a mão nela. E quando eu pus a mão nela, um deles percebeu e pisou. Falei, tô morto. Aí me colocaram na parede, junto com os outros 2 parceiros. Aí eu ainda fui pegar naquela arma, porque eu tinha aquela bobeira do homem natural. Ninguém não mandou nascer homem. Soco trocado não dói, facada trocada não dói, tiro trocado, quem ficar em pé vai contar a história dos buracos no corpo. Não era valente coisa nenhuma, era um tremendo de um covarde. Valente é aquele que pega o livro santo do Senhor Jesus Cristo e guarda no seu coração as palavras do Senhor Jesus através do Espírito Santo. O tenente daquela operação policial me reconheceu pelas fotografias. Estava sempre saindo no jornal, na notícia popular. Os 10 mais procurados em São Paulo e no Brasil. Estava sempre as minhas fotos ali. Afanásio Jones quase cria calo na língua. O tenente tocou no soldado assim, falou, soldado, lembra aquele integrante de assaltante de banco, do bando do Xepa? Se a gente pegasse por esses arredores, nós iríamos matá-lo? Sim, tenente, estou lembrado. Está na sua frente, mata. Quando o soldado mirou, numa distância de 5 passos, eles não erram, eles atiram bem. Ele mirou na minha testa. Quando ele acionou o gatilho, eu percebi que a mão dele deu um leve toque. Não pegou na minha testa, pegou aqui dentro. Eu caí no chão. Nota bem, não tem uma barrinha de aço para parar uma bala de calibre 38 aqui. Naturalmente ela sai por aqui rasgando e pega, sai aqui, atinge mais alguma coisa que estiver lá atrás. Os parceiros, um tomou 5 tiros, morreu na hora, o outro tomou 7 tiros, morreu na hora. Olha que guerra invisível, a morte me matando, que é Satanás, mas a vida me dando vida, que é Jesus. Eu tomei um tiro de raspão, eu só tomei um aqui em cima, outro aqui na altura do pulso, tomei outro tiro aqui, outro tiro desse outro lado do braço, 2 tiros aqui, saiu lá nas costas. Um tiro aqui, outros tirou o último dente da parte inferior do maxilar. E quando estavam levando para o camburão, essa vista minha, alguém olha, pensa que eu enxergo, mas desligou o nervo óptico C. A medicina da Terra diz que por enquanto não tem solução para retornar a minha visão. Mas o sangue estava quente, a mente assustada e essa vista assim assustada. Então ainda estava vendo, né? Então quando colocaram os 3 dentro do camburão, antes do soldado abaixar a tampa, um deles me pegou no cabelo assim e falou, ó, dá mais um na cabeça desse cara que ele ainda está vivo. Aí o outro encostou aqui no comecinho da minha fonte e apertou o gatilho. Saiu aqui, ó. Como que eu estou vivo, querido ouvinte? Eu estou vivo porque existe alguém que é capaz de dar, tirar
e de ressuscitar mortos. Jesus Cristo, o eterno e glorioso, o Filho do Deus vivo, o leão da tribo de Judá, Jesus, não tarda em receber Jesus Cristo na sua vida. Levaram para o necrotério, porque quando acontece tais eventos, os policiais ficam 2, 3 horas rodando com os defuntos para não ter problema de ir para pronto-socorro. Então aconteceu comigo, não aconteceu diferente. Colocaram lá na mesa gelada do necrotério os 3, disseram eles e os médicos, que lavaram o corpo de um do outro, puseram na gaveta. O meu corpo, as veias estavam só manchadas de vermelho. E diz que quando foram pegar o corpo do velho Jarbas, porque agora eu sou nova criatura, aí diz que começou a esticar o braço, mexer a cabeça, aí foi uma correria só dentro do necrotério, um passando por cima do outro, e o negócio tá morto, e tá vivendo de novo, mas que história é essa? E um caindo, diz que ficaram lá da porta, lá olhando assim, olha lá, mas tá mexendo. Ah, mas como é que é isso? Mas deixa eu te adiantar, aperta o cinto de segurança, queridos. Quando o meu espírito estava fora do meu corpo, Jesus Cristo fez uma obra para dar uma rasteira no Tomé. Eu me vi numa dimensão tremendamente escura, de uma caloria sobrenatural, quando um ser horripilante me pegou na altura do calcanhar e foi descendo comigo. Quanto mais descia, mais esquentava, mais descia, mais esquentava. A escuridão do nosso mundo é claridade do dia diante da escuridão do inferno. Eu escutava milhares de vozes lá embaixo, gemendo, gritando e fazendo assim. Ai! Várias almas gemendo. Quantos ouviu a palavra de Deus e não acreditou? Diz que palavra, que Bíblia, papel aceita tudo, e que a Bíblia não é assim mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando línguas de fogo do inferno começaram a lamber a sola do meu pé, falta vogal no alfabeto humano que me dê condições de formar uma frase que descreva o sofrimento do inferno. Não sei como, na minha frente surgiu uma mão branquinha, toda iluminada, com um furo no meio. Ela veio devagarinho, me amparou aqui na altura do pulso e me levou novamente. Colocou o meu espírito novamente dentro do meu corpo. Quem poderia imaginar que as mãos de Deus estavam ali restaurando aquele defunto, aquele marginal? A família estava orando, os pastores estavam orando por mim. Então Jesus restaurou a minha vida, para que no dia de hoje você fica indesculpável, porque o diabo gosta de ouvir quando as pessoas falam, inferno não existe, o diabo somos nós mesmos. Se você crê no inferno, existe. Se você não crê, existe mesma coisa. Se você crê no céu, existe, e se você não crê, existe mesma coisa. Aonde você pretende passar a sua eternidade? Se até hoje falaram para você que você vai, que morre, que tem que voltar, antes era mulher, hoje vai voltar homem, antes era menino e agora vai voltar ancião, antes era pobre, agora vai voltar rico, era uma mentira do diabo que não existe. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Você pretende passar a sua eternidade. Deus, através desse testemunho, está te descrevendo aonde você pretende passar a sua eternidade. Se quer céu, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, todo mundo vai morrer. E aonde vai a sua alma? Me levaram para o pronto-socorro. No pronto-socorro, levaram para o hospital. Passado 3 meses no hospital da penitenciária, eu estava lá e o juiz me chamou no fórum. Eu estava com 7 anos de livramento condicional. E quando eu subi para o fórum, o juiz e o promotor disseram, esse moço está vivo mesmo, não dá nem para condenar. E o promotor, que é o espinho na carne do réu, disse, toma suas palavras, não dá para condenar. Aí eu falei, pronto. Aí eles falaram, quando você ficar melhor, se estiver melhor fisicamente, você vai ser levado para sua casa. O tenente, os soldados, tudo sentado atrás, eu falei, olha, é uma trama para eles me matarem de novo. Mas chegou no dia, me levaram numa ambulância. Quando cheguei em casa, ficou assim de pessoas, assim, o Jaba tá aí, chegou numa ambulância. Porque quando a minha mãe ia me visitar, quando ela voltava, ela
o pessoal perguntava, tá assim, ele está assim, está melhorando. O povo ria, porque não acreditava que eu estava vivo. Aí um pegava aqui assim em mim, outro pegava assim, eu falava, não está me vendo, rapaz? Eu não sou fantasma. Porque Afanásio e Gil Gomes, naquele dia, eles anunciaram no jornal, fica aí no aparelho que o diabo já levou os três, um escapou lá do inferno. Não se sabe, mas já já ele volta. Mal sabia ele que aquele um era de Jesus Cristo. E tinha que estar aqui hoje para te trazer esta mensagem de amor e de esperança e de ânimo para que você também saia da fossa ou do problema que você se encontra, que talvez aos olhos de todos da sua família, ou de quem quer que seja irreversível a sua recuperação. Aí eu fiquei alguns dias ali em casa e um dos meus irmãos, infelizmente, um deles se aproximou de mim e falou assim, agora você está cego, como é que vai fazer agora? Deixa eu te dar um conselho, por que você não se mata? Aí eu senti aquele impacto assim, eu falei, o quê? Por que você não se mata? Agora você não enxerga, você está cego. Eu falei, isso vai te fazer feliz? Então me leva eu na avenida e faz que eu caí assim, dá um empurrão debaixo de um ônibus ou de um caminhão. E eu vou te dizer, ouvinte, ele não deixou de não fazer não. Ele simplesmente me pegou e foi me conduzindo para a avenida. E chegando perto da avenida, ele perguntando para mim se eu queria alguma coisa, queria falar com alguém por última vez, se eu queria comer alguma coisa assim pela última vez. E eu peguei e falei, a última coisa que eu quero é satisfazer o desejo do seu coração, que um ônibus ou um caminhão aí esmaga o meu corpo aí para que você seja feliz. Quando chegamos na avenida, ele colocou eu perto do ônibus, eu fiquei assim, falei, vai, empurra. E os ônibus passando um, passando outro, vai, empurra. Aí chegou uma hora que ele me pegou de novo, ele pôs a cabeça aqui assim e começou a chorar. Mas não era bem ele, meus queridos. O diabo não estava satisfeito de me ver vivo. Aí alguns parceiros chegavam em casa e diziam, mas agora você está cego, você sabe, uma hora a gente tem dinheiro, outra hora não tem, uma hora a gente pode trazer aqui para você, outra hora não pode. Como é que faz agora? Para quem não sabe, ainda cego, eu comandei uma quadrilha de 22 traficantes, mesmo cego. Então, eu estava uma certa vez dentro de casa, impregnado de droga, mesmo cego ainda, eu fui 2 vezes detido, mas fui solto. E a minha irmã estava com um grupo de homens recuperados pelo poder do evangelho. Todos eram viciados em droga, era bandido, era traficante, era lésbica, era prostituta, era alcoólatra. E de repente estão com a Bíblia, tudo muito bem arrumadinhos, falando uma linguagem santificada pelo sangue de Jesus, uma outra mentalidade, um coração mudado. Aí ela pegou e falou, estou com um irmão lá em casa e ele tá até cego e não consegue parar daquela vida e fica fumando aquele cigarro fedido, cheirando aqueles pozinho branco. Eu estava tão impregnado de droga, meus queridos, que o cigarro de maconha eu não fumava pela boca, eu punha no nariz para fumar. Pela boca já nem tinha efeito nenhum. Então quando eles chegaram lá em casa, aí a minha irmã falou, olha, Binha, eu estou aqui com os irmãos que eu falei para você. Falei, vem trazer homem aqui, manda entrar aí. Aí eles entraram, com licença, falei, pode entrar. Como vai, você está bem? Falei, está bem. Está mal, não estou nem enxergando vocês. Mas Jesus pode te dar a vista. Aí um deles passou a mão assim na minha cabeça. Aí eu falei, vai dar vista? Aí você acendeu o radar aqui, vista? Aí eu vou e envingo daqueles policiais, mas não era isso que Jesus estava querendo. Jesus estava querendo salvar a minha alma. Aí eles começaram a contar que um era alcoólatra, que o outro era, que o outro era, e que o outro fazia, e que o outro acontecia. E agora transformados, eu ensinava a dança, eu tinha aquele cabelão aqui embaixo, que nem Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Barry White, James Brown, Djavan. Então aquela dança Blake eu já aprendi mesmo estando cego. Aí eu peguei e falei assim, mas não dá, eles vão conosco para a igreja. Eu falei, eu estou esperando umas garotas que vão me levar para a discoteca, outra hora eu vou para a igreja. Não, mas tem que ser hoje.
A Bíblia diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Aí, naquela insistência deles, mas vamos conosco para a igreja. Jesus Cristo dispensou uma equipe anti-sequestro de anjos poderosos para me tirar das garras do diabo. Aí eu falei, então eu vou. Aí eu peguei, me aprontei e eu fui para a igreja com eles. Na medida que eu estava quase chegando na igreja, antes de pisar nos degraus da igreja, eu escutei uma voz desse lado aqui que falou assim, ó, aí não é o seu lugar. E desse lado eu ouvi uma voz, estou com os braços abertos te esperando. Aí eu falei pro irmãozinho que estava me levando, que negócio é esse? Que aqui não é meu lugar? Vocês me trazem aqui e falam que não é meu lugar? E quem tá com os braços abertos me esperando? Como é que é esse negócio aí? Vem cá, acende meu cigarro aqui, crente. Aí eu peguei um maço, eu fumava só Hollywood, ainda tinha escolha pelo pecado. Vê se é mole, querido ouvinte. Escolhi ainda só Hollywood. É mole um negócio desse? Acabando com o meu pulmão. Aí eu peguei, pus o cigarro aqui, pegou o isqueiro assim, pus na mão dele, ele, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, o quê? Arrancar sangue? Quem tem sangue? Não, não, irmãozinho. Aí já estou acendendo, já estou. Aí ele se fez de bobo para ganhar um bobo, se fez de tonto para ganhar um tonto. Mas 2 vezes repetiu esta cena. Aí a terceira vez eu falei, cadê a minha irmã? Essas vozes aí no meu ouvido aí, braço aberto, mas essa voz desse lado era mansa e humilde. E desse lado era uma voz arrogante. A minha irmã, eu estou aqui, Binha. Eu falei, tá, então me põe na igreja. A hora que eles colocaram eu dentro da igreja, aí a igreja pegou fogo. Aleluia, glória a Deus. E aquele povo sapateando de alegria, eu peguei e puxei ele assim e falei, o que é isso? Jesus tem problema no ouvido? Que barulhada é essa? Ele falou, não, irmãos, é que eles estão olhando para você e estão alegres, cansado de ver o seu nome no jornal. Vira e mexe a família levando lá para os pastores orar. E agora eles estão vendo um sinal da resposta das orações deles. É motivo de ficar muito alegre. Aí eles pegaram e me introduziram lá para dentro, eu sentei. Aí começou, um lá era homossexual, já estava de aliancinha. O moça lá que era lésbica, transformada, já estava namorando um rapaz. Um outro lá tinha cirrose hepática. Estava com aquele vozeirão anunciando e dando testemunho como Jesus transformou a vida dele. Outros bandidos, outros traficantes. Aí eu fiquei pensando, eu quero também, mas eu não consigo. Como é que eu posso fazer? Eu não consigo. Aí o pregador chegou numa hora do culto, ele falou, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Aí eu peguei e pensei bem assim, falei, não escutei direito. Aí ele repetiu, mas quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu peguei e falei, não entendi ainda. Aí ele tornou a repetir, aí eu fiquei em pé, falei, pregador, eu quero saber se ele me aceita. Aí o pregador disse, levanta uma da sua mão. Eu levantei as duas. Ele falou, traga alguém ele aqui correndo. Aí me levaram lá. Na medida que começaram a orar, Jesus Cristo entrou na minha vida. Aquela mente toda poluída, aquelas correntes do pecado que aprisionava nas minhas pernas, aquelas algemas nos meus braços, Jesus tirou. Aquele saco de lixo das minhas costas, Jesus Cristo tirou o pecado. O meu coração ficou limpo. Tinha um bicho lá dentro do meu coração, tinha bode, cobra, pavão, porco, tinha cabrito, tinha cobra, tinha um sujeito sentado dentro do meu coração. Jesus Cristo deu-lhe um safanão e mandou, sai e leva toda a sua tranqueira. Jesus sentou no meu coração, Jesus entrou na minha alma, na minha mente, no meu sangue, na minha boca, em todo quanto é lugar do meu ser. Na mesma hora fiquei livre, leve e solto. Fiquei alegre, fiquei satisfeito, fiquei contente. Dali em diante a minha vida mudou. Para quem achava que não tinha retorno, quantas pessoas falavam para esse aí, nem a morte aceitou. Mal sabia ele que a morte levou, mas Jesus Cristo, para te ajudar a sua fé, foi lá me buscar para que você soubesse que existe um Deus. Fui levado para uma casa de recuperação, fiquei por volta de 5 anos. Hoje eu sou missionário do Senhor Jesus Cristo e sou presbítero.
mundo e estou pregando o evangelho, fazendo um trabalho itinerante de um lado para o outro. Eu vou nos presídios, eu vou nos morros, nas favelas, eu vou em todas as denominações, sem cor de denominação, eu vou nas praças públicas, eu vou nas casas de detenção, em todos os presídios, eu vou dentro dos lares fazer visitas. Hoje Jesus Cristo me colocou uma senhora companheira, uma garota. Ela iniciou a carreira de manequim modelo e ela foi muito bem na sua carreira, já estava com as malas prontas para ir para São Paulo para fazer teatro. Naturalmente do teatro vem televisão, cinema, enfim. Ela almejava ser um grande vulto no cenário artístico nacional brasileiro. Mas Jesus Cristo não queria desta forma, queria ela ao meu lado para trabalharmos no evangelho em prol da... Ela era arrogante, mentirosa, racista, preconceituosa, branquinho que nem eu assim, ela detestava, nem passava perto, o pobre muito menos. Jesus Cristo deu um para ela e de um olho só, e o único olho que tem não enxerga, mas me ama. E nós, lado a lado, estamos fazendo a obra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido ouvinte, eu quero fazer-lhes um apelo, mediante tudo isso que você ouviu, se o Espírito de Deus trabalhou no seu coração, e você pretende mudar de vida, pois escrito está na Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tanto grande quanto pequeno, nacionais e estrangeiros, ignorantes e entendidos, estrangeiros, nacionais, todos os homens precisam de Jesus Cristo. Eu quero vos fazer um convite nesta noite. Na Bíblia Sagrada ainda está escrito assim, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, convida hoje e em todo lugar a todos os homens que se arrependam. Ao Senhor, que é o chefe do lar, à senhora, aos seus filhos, você jovem, você sabe que precisa de Jesus, eu quero orar por você. Se você quer receber nesta noite, fazer essa decisão, pois no Salmo 113, verso 9 fala, ele levanta do pó o desvalido e do monturo ergue o necessitado, e coloca a sentar-se com os príncipes do seu povo, sim, com os príncipes do seu povo. Levanta uma da sua mão. Eu fiz vários convites antigamente, para ir para a quadra de samba, para ir lá para o estádio, volta e meia amanhece um lá com a cabeça estourada de bomba, na discoteca, na quadra de samba, lá na beira do balcão, volta e meia vê tiro, vê garrafada, vê facada, mas esse convite agora é outro. Eu estou te convidando para subir para o céu. Levanta uma da sua mão, aí aonde você está. Repete essas palavras comigo. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ouvi a tua palavra, conscientizei-me a respeito da salvação e do céu e do inferno. Eu recebo nesta hora Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha alma. Deus, dá-me forças para ser fiel até a morte. Satanás, eu te ordeno nesta hora, sai do meu lar, sai da minha fé, sai das minhas finanças, sai da minha vida particular, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia da minha saúde. A partir de agora, eu faço parte da família de Deus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ouvi a tua palavra, conscientizei-me a respeito da salvação e do céu e do inferno. Eu recebo nesta hora Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha alma. Deus, dá-me forças para ser fiel até a morte. Satanás, eu te ordeno nesta hora, sai do meu lar, sai da minha fé,
sai das minhas finanças, sai da minha vida particular, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia da minha saúde. A partir de agora, eu faço parte da família de Deus. Abaixa a sua cabeça. Querido Deus, maravilhoso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, eu quero abençoar este lar com a salvação, com a libertação. Eu quero abençoar, Pai, com a salvação da alma dos mesmos. Deus, dê um sinal a cada lar. Entra, penetra nos 4 cantos deste lar, nas mentes, nos corações. Eu ordeno, eu desfaço em nome do Senhor Jesus toda a opressão, todo medo, todo ciúmes, toda feitiçaria, toda angústia, toda lágrima, em nome de Jesus, todo vício, toda dependência, todo lar desarrumado, desajeitado, todo casamento quebrado, em nome de Jesus Cristo. Eu quero nesta hora, no nome de Jesus Cristo, que seja restaurado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do céu, que Abraão, de Isaac e Jacó desça sobre este lar, que as copiosas bênçãos dos altos céus encha este lar e os corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.